Oi, pessoal do canal aqui. Estamos aqui mais uma vez, com muita honra de ter uma conversa hoje com essa pessoa que eu admiro muito, e é o Leoni Luiz Milete, o Tili, que está com 70 anos e tem 46 anos de profissão como engenheiro. O Tili está aqui para conversarmos conosco, entre muitas coisas, principalmente sobre a história do operário. Tili, bom dia. Bom dia, Simone. É um grande prazer estar aqui contigo. Bom dia aos que estão nos assistindo. E dizer que você é uma pessoa que a gente gosta muito. Teu pai se elegeu vereador quando fui candidato a prefeito, em 96. E o Sandro, muito meu amigo, a tua mãe. Então, enfim, é uma família que a gente gosta muito e não poderia deixar de atender você e falar um pouco do nosso querido operário. Eu que agradeço, Tili. Então, assim, como que foi a história do operário, a criação, Tili? Bem, eu, antes de entrar na história do operário, eu gostaria de fazer um convite, um aviso aqui até para vocês. Uhum. Nós estamos agora, na sexta-feira próxima, dia 1º de maio, comemorando 51 anos do União Operário Esportivo e Recreativo, que é esse aqui, né? E que é o sucessor do Operário Futebol Clube, e que fez 71 anos em 16 de março de 55, um ano antes de eu nascer. Então, a história do Operário é o seguinte: havia antigamente, o primeiro clube oficial de Rio Grande do Sul era a Associação 7 de Setembro, que tinha sede aqui ao lado do Hospital São Lucas, no terreno vago aí. Depois ficou para a prefeitura, era o 7 de setembro. Daí, com a chegada do meu avô, Ártico Faé, e mais um pessoal de Laranjeira do Sul, Tadeu Folda, enfim, foi criado o Ipiranga Futebol Clube, que é o time mais antigo, antes de 1950, um pouquinho antes. Então, o primeiro clube constituído com ata, tudo, foi o Ipiranga, criado como primeiro presidente, o Ártico Faé, meu tio, depois o Alvise Faé, depois o Bacílis Faé, enfim, várias pessoas. E em 1955, 16 de março de 55, o Operário Futebol Clube foi criado de uma fusão de um time de futebol já existente com a Sociedade Operária Beneficente, que era um clube de baile, uma associação de baile, que é onde era o Comercial Trento, ali na 15 de novembro, tinha um salão de baile, e então criou-se, né, o Operário Futebol Clube pela fusão dessas duas associações. Não, estou enganado. O Operário Futebol Clube e a Sociedade Operária se fundiram para criar a União Operário lá em 75. Então, o Operário veio criado em 16 de março de 55, pelo senhor Norberto Nezelo, enfim, o pessoal dos B, Miro B, NNB, o Zeno Fausto, o seu Zenon Ozzy Xandoa, o seu grande presidente José Alves de Oliveira, José Mandioca, enfim, pessoas antigas, o Bruno Pupia, Bronislau Pupia, criaram o Operário Futebol Clube, um time de futebol. E esse time deu muitas alegrias para o Operário, né? Compraram o senhor Norberto Nezelo como presidente, primeiro presidente, comprou um terreno do Valdomiro Boeira, ali onde é o campo do Operário hoje, ali quase tudo era da família Boeira, e fez um preço bem acessível para o Operário, e adquiriram, e foi montado um campo de futebol, né, sem arquibancada, sem nada, cercado de tábuas, e o Operário por muito tempo jogou seus jogos aí, e era uma disputa acirrada entre Operário e Ipiranga, e depois surgiu o Cruzeiro, a Pesada, e os times de Guaraniaçu, Quedas de Iguaçu, Guarapuava, era muito acirrado. E depois de 68, 69, surgiu o Comercial também, uma grande equipe, e revezava-se então o Operário e o Comercial nos títulos da cidade. O Ipiranga deu uma fraquejada, o tio Tec era o presidente, foi embora para Ponta Grossa, e daí ficou meio sem direção. Então prosperou o Operário e o Comercial. E o Comercial depois, né, foi fundido com o Clube Pinheiros, virou Iguaçu e terminou com o futebol. E com a extinção do Comercial, indiretamente o Operário também fraquejou, porque não tinha mais rivalidade, né? E quando não há disputa, já tem um time na cidade, o futebol não progride.
E o Operário vinha campegando. Daí, em 1975, o senhor Benjamin Stankiewicz, nosso presidente, então prefeito também, parece, mas naquela época não era prefeito, depois que ele passou a ser prefeito, começou a sonhar com uma fusão da sociedade operária, que tinha salão de baile, com o Operário Futebol Clube. E isso foi feito. Então, dia 1º de maio de 1975, criou-se a União Operário Esportivo e Recreativo, que perdura até hoje, né, com a sede no estádio 1º de maio, antigamente era o estádio Norberto Dezeu, e com a presidência do senhor Benjamin Stankiewicz. E eu, naquela época, eu recém tinha passado no vestibular, né, estava estudando, e aí em 77, depois de sair do Grande Albertone, eu vim para o Operário como jogador de futebol, vamos dizer assim, contratado. Eu vinha de Ponta Grossa, recebi um dinheirinho para jogar, mas a minha história com o Operário vem lá de 1964. Eu tinha 8 anos de idade, o tio Rui Faé me levou para o Operário, então eu jogava no Quintinho, era o quinto time do Operário. Entendi. E do Atletiquinho Paranaense, que eram as mesmas cores, né? Eu e o pessoal do Guaramalheirinho ali, o Ivo Piaseschi, o Fontanella, o pessoal dos B, o Edson B, enfim. Nosso time aqui, uma rivalidade com... Depois surgiu o comercial com o time da livraria do Girelli, que tinha uma piada boa de bola também. Olha só. Então eu me criei dentro do Operário, joguei meu primeiro jogo como titular do time de cima, com 14 anos. 14 anos. Lembro bem, joguei de ponteiro esquerdo, porque minha posição era médio volante, mas eu não tinha ainda corpo e nem futebol para ser o médio volante do Operário. Tinha o Cestari, tinha série de gente que jogava muito bem naquela época. E daí fui crescendo, daí fui para Ponta Grossa, joguei em alguns times lá, e voltei, fui campeão pela primeira vez, assim, oficialmente, em 78, pelo Operário, lá no estádio do Comercial, ganhamos de 1-0, gol do Zé Augusto Beck Lima. E essa paixão pelo Operário vem desde a infância. E eu sou muito grato ao Operário, porque, como você sabe, Simone, eu perdi meu pai com 8 anos de idade, né? E minha mãe era costureira, coitada, com 4 filhos. A minha irmã mais velha tinha 13 anos, teve que sair de casa para trabalhar, para ajudar a sustentar a família. Depois a minha outra irmã também, daí eu fui trabalhar no cinema do Tio Té, de bala, depois ajudar na portaria, e depois só que eu consegui subir lá para rolar filme na parte de cima. Então foi uma vida muito... que a gente teve uma vida fácil, né? Foi uma vida muito difícil, né? E daí estudei, eu sabia que a única chance de eu ser alguma coisa na vida era estudando, né? Porque havia carência de profissões em Laranjeira do Sul, né? E principalmente na área de engenharia, que só tinha o doutor Américo, um grande engenheiro, não tinha mais ninguém, né? E daí eu fui estudar, passei no vestibular e veio o grande como que eu vou me sustentar. Naquela época a faculdade era paga, hoje a Ponta Grossa não era paga. Eu já havia feito vestibular de Direito em Curitiba, comecei a fazer Direito, não era o que eu queria, fiz 6 meses, não conseguia pagar a faculdade, junto com o doutor Marco Aurélio, o João de Paulo Chá, mesma turma, doutor Muricy, daí passei no vestibular em Ponta Grossa e a minha irmã, na UEPG. Passei em 4º lugar no vestibular. Olha só. E a minha irmã, falecida minha irmã, Vira Bittencourt, a Lessie, me ajudaram um pouquinho por mês. E eu vinha jogar bola com o Operário, e o Operário sempre pagava, pouquinha coisa. O Miro me dava uns 50, o Beiso da cooperativa, o Celso me dava uns 50, o outro me dava uns 100. E todo final de semana eu ganhava um dinheirinho, chegava lá, pagava minha comida no restaurante universitário, pagava as despesas da República, né? E fui conseguindo me manter até eu arrumar um emprego. Eu arrumei um emprego lá na própria universidade, no Projeto Rondon, eu trabalhei 4 anos, e estudava de manhã, de tarde, de noite e trabalhava. Era difícil, muito difícil. Mas o meu horário no trabalho era nas janelas das aulas, eu tinha que fazer o trabalho no Projeto Rondon. E daí fiquei com uma dívida de gratidão com o Operário, né? E daí trabalhei como engenheiro, cheguei ganhando salário mínimo, primeiro salário meu. Meu primo também havia se formado, e ele me experimentou, né? Eu falei, eu aceito. Aí, não deu uns 4, 5 meses, nós éramos sócios já meio a meio. E bem naquela época que o Banco do Brasil estava construindo, né? E nós ganhamos licitação em 13 cidades do Paraná. Que beleza! Nós tínhamos 40 funcionários por cidade, obrigado a ser tudo registrado.
E nós chegamos a ter 520 funcionários. E eu era solteiro, né? O Cláudio, bom engenheiro, mas era casado e professor em Laranjeiras, ficava no escritório coordenando e correndo as obras. E a gente conseguiu fazer um patrimônio naquela época, e perdura até hoje. Compramos bastante áreas de terra, e hoje a cidade avançou, estamos dentro da cidade, né? E daí eu fui fazendo os loteamentos nessa terreno da minha propriedade, e me aposentei, né? E tenho onde morar, não tenho dívida nenhuma, e eu resolvi, então, naquela época já vinha ajudando o operário. Em 2012 o clube estava para ser vendido, né? Nós tínhamos 18 sócios, e tinha uma imobiliária que ofereceu para o atual presidente um valor de 800 mil reais, 900 mil reais, para comprar onde é o estádio. Certo. E daí nos ofereceram 50 mil para cada sócio para vender o operário. E quando eu recebi essa notícia, eu de pronto falei, não é assim que faz as coisas. O operário tem o sangue de quantos laranjeirenses, né? São os Benjamin Stankiev, Zé Mandioca, Nezelo, Mirubê, Rui Faé, enfim, quantos operarianos, Juquim Aires, Brunislau Tupia, enfim, quanta gente que deu a vida pelo operário, né? Os Matiello, Toninho Nunes. E seria uma traição da nossa parte a memória dessas pessoas que muitos já estão vindo. Nós vendemos um patrimônio, né? Sim. E até porque o estatuto fala que o dia que a sociedade for dissolvida, o patrimônio reverte às entidades sociais, não para lucro pessoal. Eu falei, eu não concordo com isso. Mas você vai fazer uma eleição dessa coisa, você vai perder, né? Somos 18, só você que é contrário. Eu falei, não, eu acredito que não sou só eu, que tem mais operariano, né? Daí fui na justiça, eu e o Futrica, o meu amigo Futrica, que também é operariano doente, que deu a vida pelo operário, dá até hoje, e conseguimos com a juíza, na ocasião, que ela nos deixasse associar mais sócios, mas infelizmente nós éramos 18, teria que ser 36, ela autorizou nós a associar mais até 32. Certo. E daí o pessoal pensou, não, 32, 18, 17, nós fazemos mais uns votinhos, ganhamos eleição, né? Ele não consegue fazer com 14 que ele vai associar, que vai ser dele, eles pensaram assim, né? Mais o voto dele, ele faz 15 votos, nós vamos ganhar a eleição. E fizemos a eleição, dos 32, nós fizemos 30 votos. Olha, só 2 que não votaram. E nós não deixamos vender o operário, que está lá até hoje. Daí fomos campeão em 2010, 2011, 2012 disputamos a Taça Paraná, 2003 fomos campeão também, e o operário está aí. Então a história do operário é essa, é a fusão do Operário Futebol Clube, que é de 16 de março de 55, com a Sociedade Operária Beneficente, que era um clube de dança, famoso da cidade, e criou-se a União Operária em 1º de maio de 75. Então, estaremos fazendo no dia 1º agora 51 anos, né? É isso, 51 anos. E o Operário Antigo, que também era um coração, o símbolo dele, o UFC, fez de 16 de março 71 anos. Então esse almoço, nós vamos convidar os ex-presidentes, familiares de ex-presidentes já falecidos, né? E os que estão vivos, ou seus representantes, e vão dar um almoço, né? E tentar nesse almoço fazer com que o esporte, que o operário volte a ser o operário que era. Nós temos, você vê, final de semana, nós não temos um jogo de futsal, nós não temos um jogo de futebol de campo, lá no Rio do Sul não existe mais esporte. E é uma coisa assim que leva a família, né? Leva a família. Em 1990, não sei se você lembra disso, nós fizemos a final da 2ª divisão de profissionais aqui em Laranjeiras do Sul. Naquela época subia só um time para a 1ª divisão. Nós ganhamos lá em Goiorê, perdemos em Goiorê e ganhamos aqui no tempo normal e fomos nos pênaltis. Perdemos nos pênaltis e ficamos vice-campeão paranaense da 2ª divisão de profissional. Se fosse hoje que sobe 4, nós estaríamos jogando com o Atlético, com o Curitiba, né? E não tem mais nada disso. No próprio futsal, que depois o Operário também fez um time, juntamente com a Secretaria de Esporte do Rio do Sul, nós somos campeão da Série Bronze, campeão da Série Prata, 3º lugar
da Série Ouro, campeão da Copa União, campeão da Liga, campeão dos Jogos da Juventude. Tudo isso em 5 anos, tivemos 7 títulos. Sim. E hoje não tem mais nada. Você vai ver, tínhamos uma escolinha de futebol com 538 alunos que não pagavam nada, era de graça. E o Operário fornecia os professores. Tinha um técnico, Luciano Bonfim, que hoje está no Cascavel, que ia nos jogos das criancinhas de sub-9, lá em Cascavel, em Foz do Iguaçu, ele acompanhava. Certo? Hoje não temos nada disso, né? Nós temos o meu sobrinho Yuri, que tem um time, que é muito bom, fera. Tem o sangue dos Faé também, o Yuri, né? E ele mantém o time, ele e o sócio dele. Não ganha nada com isso. Mas já colocou um filho do Cascavel, outro no Tuiuti, outro, sei lá, aqui no Guarapuava, no Batel. E isso faz com que as nossas crianças, saindo do convívio familiar, se preparem melhor para a vida, né? E tem um futuro, né? Nem todos vão ser craques. E o futebol é uma grande profissão, né? Uma curta, mas é uma grande profissão. E agora não temos mais nada em Laranjeiras, né? E a gente quer, então, ver nessa reunião, o pessoal que possa nos ajudar, que a gente volte com o futebol, né? Já estamos reiniciando as atividades das escolinhas de futebol, de futsal. Olha só. O Mano vai ser o nosso coordenador. E brevemente estaremos também com as escolinhas de futebol de campo no Operário. Eu não sou mais presidente, né? Eu sou diretor de patrimônio do Operário. Agora que eu deixei minhas atividades públicas, eu vou retornar para o meu clube, né? Sem ganhar nada, pondo dinheiro, inclusive, por amor que eu tenho ao Operário. E convido a todos os operarianos, rubro-negros, e até aqueles que não são operarianos, que gostam do futebol, piranguista, comercialino, que nos ajudem nessa empreitada, fazer com que Laranja do Sul novamente tenha. Hoje você vê um jogo de futebol de salão, Araucária 15, Laranjeira 0. Poxa, me dói no coração isso, né? Olha aqui, tá vendo aqui, ó? Nós sempre levamos a bandeira de Laranjeiras, a bandeira de Laranjeiras longe. Imagina no Cascavel, os caras tremiam, no Foz do Iguaçu, os caras tremiam, né? E hoje não, hoje não tem uma pessoa qualificada que consiga, dentro da prefeitura municipal, me perdoe, agora não é uma crítica pessoal, mas não temos esporte mais em Laranjeiras, né? E eu não estou aqui para criticar, estou aqui somente para tentar melhorar essas coisas, convidar o pessoal que nos ajude, independente de quem seja o prefeito, de quem seja secretário, mas que olhe para o esporte Laranjeira do Sul. Dá dó de ver nossas criancinhas, nós temos craques de bola aí que estão jogando no Cascavel, vai levando fora daqui, no Chupizinho, lá em Vitorino, lá no outro time aí, quando poderiam estar sendo aqui preparado, né, com uma idade de 13, 14 anos, já galgar os maiores, mas não temos nada disso, não há incentivo, né? Eu vejo duas coisas, Chirinho. Primeiro, que é realmente necessário ter o apoio do poder público, e a outra coisa é que, assim, as crianças iniciando esportes desde pequeno, né, no caso, eles vão trilhar um caminho certo, porque tem que ter muita disciplina. Exatamente. Porque daí futuramente, na adolescência e a vida adulta, eles não tem de tudo para não fazer coisa errada. Exatamente. O futebol, assim como o exército, né? Ele prepara a gente para a vida, né? A gente acha que eu não vou servir. Só quem serviu o exército sabe o quanto importante foi. Você sofre, lógico. No futebol também é assim, você tem a parte física, que é puxada, né? Eu vi muitas pessoas, muitas crianças que eram obesas, hoje estão em físico atlético, a saúde, né? Sim. Disciplina, horário, obedecer o técnico, os fundamentos do esporte, e é um grande aprendizado de socialização com os companheiros, com respeito com a torcida, melhora até a vida na tua casa, você tem um objetivo na vida. Então o esporte, além de ajudar na saúde, quanto mais você pratica o esporte, menos você usa os postos de saúde da cidade, certo? É mais saúde, é menos remédio, é menos custo. Isso a pessoa não enxerga. O investimento no esporte é um investimento na saúde, né? Mas é aquele velho pensamento, o futebol é só gastar dinheiro. Mas não é só futebol, minha gente. Nós tínhamos vôlei, handball, as meninas, os rapazes. Nossa, da Kátia, né? Não, sim, agora mesmo tem o pessoal do ala vôlei aí, espetacular. Nós temos muitos jogadores, os netos do Valdir Wesley lá, família que estão jogando no Pato Branco, poderiam estar em Laranjeiras, né? Então, desde a corrida de carrinho,
de rolimã é esporte. Não é só o cara chegar lá e sentar e descer numa descida. É uma preparação, uma disputa. Isso é importante. Isso é um desenvolvimento do município. Sim. A gente sempre vê, nós no meio futebolístico, né, no meio dos boleiros, a gente diz que uma cidade só tem progresso quando tem duas coisas. Uma é bares e vida noturna, certo? Músicas. E outra é futebol. Cidade que não tem isso, não está crescendo. Entendi. Em Laranjeiras do Sul, estão fechando bar. Estão fechando, não dando apoio para os artistas. Sim. E estão acabaram com o esporte. Então está na hora, né? O pessoal aí que está com o comando agora, põe a mão na cabeça, deixe. Você tem pretensão política futura, ou mesmo não tenha, olhe para o esporte lá no Rio do Sul. Claro. Não precisa ser o Tilinho, não precisa ser o Futrica, o Dr. Jorge. Tem tantas outras pessoas mais qualificadas que nós. Tem professor de educação física. Lembra do Edwin, o Elton, quando foi nosso secretário de esportes? O próprio Gilmar Rutes. Nós tínhamos aqueles campeonatos nas vilas, do prefeito José Augusto. Todo final de semana no interior tinha apoio. Eu lembro do próprio Amandio Babinski. Nós tínhamos em Ponta Grossa, o Ivo Piacés, que está aí me ouvindo, é testemunha disso, nós tínhamos um time de Laranjeiras, a ELS, a Associação Laranjeira do Sul, o nome do time, nós disputávamos o Interrep. Era o maior campeonato de futsal de Ponta Grossa e região. Que era das repúblicas, tinha boliviano, equatoriano, argentino, paraguaio, El Salvador. Fazia uns times, tinha essas repúblicas muito fortes, o time da Argentina era muito forte, sempre foi, né? E Paraguai também. E nós tínhamos uma república brasileira, tinha várias repúblicas, e tínhamos que começar o jogo, e tinha as regras, tinha que ter fardamento completo, tá? Falei, onde é que vamos? Nós tudo quebrado, né? Eu, o Ivo Milton Salles, que era nosso goleiro, e tinha um menino de Ibaiti que jogava para nós, tinha o Reginho Bramati, um craque de Cascavel, que também jogava para nós, mas o nome era Laranjeiras. Eu sempre queria que fosse Laranjeiras. E não era Cascavel, não era Haiti, não era nada, era Laranjeiras. E daí, já que você quer que seja Laranjeiras, você vira com o fardamento, me falaram. Putz, a vida, falei, mais essa, né? Daí vim aqui bem humildezinho, né? Em 75, eu tinha 21 anos, 22 anos, 22 anos. Mas não era política, não era nada, jamais me passou pela vida de ser político. Para quem que eu vou? Falei, vou falar com o prefeito. E era o Amandio, e falava com o Amandio, era uma feira, né? E depois ele me atendeu, e daí de pronto, assim, ele chamou o assessor dele, que era o João Rocha Loures. O João, não, o João, não era Rocha Loures. Pai da Jean, da Edith Mesou, depois casou com o Rodir Mesou. Foi João, era Rocha Loures, acho que era o nome dele. Um grande exímio datilógrafo, era cartorário também, junto com o seu Babi. Falou, arruma um fardamento completo por menino aí, só escreva Laranjeira do Sul. Falei, seu Amandio, deixa que essa parte nós fazemos, você não se preocupe. E daí, mandei fazer uma camisa, entreguei para ele, sabe? E fomos campeões do primeiro Interrep de Ponta Grossa. Laranjeira do Sul deu a taça lá. Só que eu não trouxe a taça para o Amandio, mas um dia eu vou achar onde é que ela está, e nem ficou para mim, porque é um incentivo. E daí, quando eu falava em fazer um time em Ponta Grossa, era só Laranjeiras. Né? Tanto é que eu fiquei 75, 76 jogando lá em Ponta Grossa. Eu joguei no Olímpico, que era um time dos parentes do Augusto. Joguei sempre um time da engenharia e ganhava do operário profissional. Trouxe o operário aqui jogar em Laranjeiras do Sul. Tinha o Guarani, que tinha deixado de ser profissional, mas sempre com o nome de Laranjeiras. Então, eu gostaria que tivesse outras pessoas hoje que levassem essa proposta, sem pensar em ganhar, em ter lucro. Porque o esporte amador, ele é deficitário. Se não tiver o apoio público, ele não anda. Hoje está da seguinte forma. Por que não faz um time que não precisa de prefeitura? Primeiro que as maiores empresas que nos ajudavam a patrocinar, elas dependem, né? Às vezes de vender uma peça, um combustível, alguma coisa, um pacote agrícola para a prefeitura, essas coisas, alguma coisa. E não querem ficar na contramão da administração. Então, eles pensam que quem ajuda o operário, ou ajuda o outro esporte, e não deixa a cultura fazer o esporte, são adversários. Então eles saem
saiam do patrocínio. E daí você sozinho não consegue, né? Claro. Você não consegue. Nós tínhamos a Marjon, que nos ajudava, a Localar, enfim, o MG, tantos patrocinadores que hoje estão receosos, né? Poxa, vou gastar um dinheirinho aí no esporte, vão ficar de olho em mim e não me pagam o que eu tenho de haver. Misturam as coisas, né? Mistura. Infelizmente é assim. Então, Tininha, eu quero uma curiosidade. O nosso estádio é muito bonito aqui, né? Ele é uma referência, né? Sim, o nosso estádio ele foi muito bem feito, um estádio totalmente cercado, né? Está aí desde 51 anos de idade. E a gente não conseguiu, está precisando de uma reforma geral, né? Não conseguiu fazer isso, né? Até porque nós já tínhamos nossa atividade particular, né? E a diretoria, você vê hoje, você me perguntou antes quantos sócios o Operário tem. Nós temos hoje sócios patrimoniais em dia, 24 sócios. E a grande maioria não é do futebol, é do bolão. Já teve? É do bolão. Chegamos a ter quase 800 sócios. Né? Na nossa nova administração, depois que nós retomamos aí, nós temos hoje 269 sócios associados. Mas desses apenas 24 são patrimoniais e que pagam R$30 por mês. Né? Não paga a luz, né? E desses aí a grande parte é o bolão. Então o que o Operário teve que fazer? O Operário teve que ceder o clube para os bailes, que também são importantes, a vida social, né? Claro. O bailão do Operário hoje não é mais como antigamente, que chegava na porta, o cara revistava, não tá armado, tá uma faca, dava uma faca para o cara entrar, né? Hoje está mais, tem segurança. Claro. Nós estamos trabalhando também na parte do conforto acústico, né? Estamos dentro das normas, vamos mudar o palco para o outro lado, enfim, para não incomodar a vizinhança, a gente se preocupa com isso. Mas é o único clube hoje lá no do Sul, 100% dentro das leis ambientais, né? Licença ambiental, prefeitura, enfim, tudo é o Operário. E tem a domingueira, e essa alocação, a renda, está sendo aplicada no próprio clube. Que bom. Nós estamos reformando, fizemos o bolão ao lado, né? Porque com R$720 por mês, o que você faz? O que você faz? A luz, água, a IPTU, né? Isso aí dá muito mais que isso mensal, né? Nenhum sócio tem, nenhum presidente, nenhum diretor do clube recebe nada. Nós construímos lá no Bosque uma lanchonete de 178 metros quadrados, um lugar que vai ser o almoço lá. Desses aí, 90% fui eu que paguei. Dei um terreno com o Adir Grande, meu, e o restante paguei, e os 10% que ainda falta terminar, o próprio clube, com a rendinha, foi pagando, né? E não fica dinheiro para ninguém, né? Mas isso é deficitário. Então nós precisamos o quê? Aumentar o número de sócios, né? Investir no clube, mas precisa ter, além do baile do bolão, precisa ter mais alguma coisa. Então nós temos que oferecer escolinha grátis para os pais dos sócios, né? Uma outra atividade esportiva, talvez bocha, sei lá o quê, e conforto quando o pessoal vai no estádio. E ter um time de futebol, que você vai jogar com um time de fora. Nós tínhamos lá 1.000, 3.000, 2.000 no jogo no Atletiba, nós tivemos 6.000 e poucas pessoas. Primeiro Atletiba, fora da capital, foi feito em Laranjeira do Sul. Você se lembra disso? Não lembro. Foi aqui, foi 0-0 o jogo. Foi muito bacana, trouxemos milionários também. E o que aconteceu? A prefeitura, na época, tinha o Lauro Rutz, de prefeito, o Zé, de vice-prefeito, e o Tilindro, presidente da Câmara. Então, fez a sua parte, ajudou. Lógico que os empresários aí, o Dalmolin lá, o Edson Dalmolin, e tantos outros aí, os Trento, o Ney Trento, o Osmar Trento, o seu Irineu Trento, que foi presidente também, todo mundo ajudou naquela época. Mas nós somos vice-campeão paranaense, certo? Sim. De 399 municípios, nós somos o segundo. Olha. Na Taça Paraná de 2012, nós somos campeão do interior do Paraná e vice-campeão paranaense. Na batalha de Colombo lá contra a Ana Terra, nós ganhamos lá deles, jogadores profissionais, todos os jogadores que jogaram no Palmeiras, tudo. Nós ganhamos lá. Só que o juiz tinha sido o VAR na época, era para eles ganhar o jogo, né? O time do interior do Paraná vai ganhar do time bilionário. E não ganharam. Expulsou a nossa zaga, os dois zagueiros.
No primeiro jogo que nós jogamos aqui com o Internacional de Campo Largo, a gente estava desfalcado. Tivemos que o meio campo jogar na zaga e empatamos de 1-1. Se nós ganhamos aqui, nós tínhamos perder lá, nós ganhávamos os pênaltis. Poderia ser campeão. Infelizmente, somos vice-campeão. Então, essas são as histórias do nosso querido Operário, né? Certo. E me conta, Tilinho, quando teve, na época, eu me lembro que meu pai era sócio, que provavelmente era na época que tinha esses 800 e poucos sócios, por que não aconteceu uma construção assim de uma piscina? Exatamente. Nós temos um espaço lá, né? Até esse dia tentaram comprar de novo lá, atrás da lanchonete lá, porque havia um projeto do seu Benjamin, e ele não conseguiu terminar o projeto dele, que foi ele e o sócio na época, mas principalmente ele, né? E construiu aquele estádio, né? A sede social ele só ergueu as paredes. Daí em 1981, na presidência do Valdir Wessler, e eu fui o engenheiro e era diretor social, se não me engano, naquela época, terminamos lá o clube. E tinha um projeto dele atrás, fazer os vestiários embaixo da arquibancada e erguer mais um anel na social coberto, e aquele espaço onde poderia ser feita a piscina estava naquele projeto. Certo. E daí não andou nenhum nem outro. Agora pode ser que a gente volte, talvez com uma super quadra de bocha, 3, 4 quadras de bocha e uma piscina. Mas você sabe que não é fácil, né? Com 24 sócios. Então qual é o passo do próximo presidente? Nós vamos ter eleição daqui a um tempo, né? Na hora que ele conseguir resolver todas essas situações, de reincluir os sócios patrimoniais. A minha ideia é que todos aqueles que tiveram sócio patrimonial uma vez, e que deixaram de pagar e por um motivo ou outro, retorne o seu herdeiro, o representante da família, por exemplo. Vamos pegar lá o Norberto Nizelo, primeiro presidente. Se alguém quiser continuar com o título do São Norberto Nizelo, não precisa pagar, ele vai ser sócio. Se tiver 50 sócios, ele vai ser dono de uns 50 avos do patrimônio do Operário. São 18 mil metros quadrados dentro do quadro urbano. Tem um valor muito mais do que os 900 que nos ofereceram, né? Então, a gente vai reincluir isso e fazer com que esse pessoal, se quiser, ou outros novos, se associem e consiga construir aí uma piscina, ou talvez um clube melhor, né? E nós estamos carentes de diversão no final da cidade. Nós temos o Iguaçu, que nessa parte de recreação, está muito bem, né? Muito bem dirigido. Deixou do esporte, mas está com a parte social. E o Operário não tem mais parte social e não tem nem esporte. Então nós temos que voltar. Nós temos, não posso deixar de falar, nós temos os Master nossos, né, que é o Crevo, aqui do Trevo, nosso amigo. Tem um time dos amantes do Operário, dos velhinhos, né, que tem jogado, né, representando o Operário, levando as cores do vermelho e preto, né? Esses dias eles estavam fazendo um jogo de camisa e mandaram uma amostra, né? Eu subi no tamanco, vermelho e branco. Eu falei, minha gente, nós vamos ressuscitar com isso do túmulo, não pode ser vermelho e branco. Vermelho e branco é o comercial, nosso maior rival, né? Tem que ser vermelho e preto. Daí eles não tinham se atentado a esse detalhe, porque não são da geração antiga, né? Quando tinha jogo, a dona Zélia, mulher de São Nizelo, quando nós ganhamos um título, ela subiu de joelhos, o Cristo Redentor aqui, que era de pedra, lembra? Tinha aqueles quartos, rezando, agradecendo a Deus. O futebol tinha essa paixão. Quando nós ganhávamos o jogo, tinha carreata na cidade, ou quando o outro time ganhava também, não era só o Operário que ganhava, né? Mexia com a cidade. O cara vinha pedir um emprego. De que time você é? Você joga bola? Padrinhos era assim. Se você jogasse bola, você tinha emprego. Se não tinha. Era desse tipo. Era uma paixão. Hoje não tem mais essa paixão. E é difícil, então, fazer voltar isso. Eu lembro o próprio João Carlos Vieira. João Carlos Vieira foi diretor do Operário várias vezes, apaixonado do Operário. Nós fomos jogar uma Taça Paraná em Guarapuava. E naquela época não era como é hoje, no PID, né? Tudo no CBF. Hoje o computador vê se você tem condição de jogar, faz a súmula ali e pronto. Naquela época era nas carteirinhas. Tinha que levar as carteirinhas, apresentar lá, o cara fazia súmula pelas carteirinhas. E naquela correria, ele havia deixado as carteiras do Operário dentro do guarda-roupa da casa dele e foi. Ele chegou lá e não tinha as carteiras. E daí o juiz falou, olha, você tem 30 minutos para apresentar a carteirinha, senão vamos perder os pontos.
Nossa. Pois ele foi e fretou um avião, um teco-teco. Fretou um teco-teco para vir buscar ficha. E me ligaram. O João Amândio, teu vizinho aqui, o nosso amigo Putrio. E falaram onde é que estavam as carteiras. O Putrio foi na casa do Carlinhos e falou com a esposa, deu lá, arrebentaram o guarda-roupa, pegaram as carteiras e ele se mandou com o palão 6 cilindros. E até o Carlinhos vir e voltar, ele chegou lá. Enrolamos lá um pouquinho, por juízo, 40 minutos, tá, chegou com as carteirinhas lá. Não, mas o Carlinhos veio de avião. Então essa paixão, e ele tirou do bolso dele isso aí, sim, né? Essa paixão, a gente tinha, eu lembro quando o Day Amaral era professor lá, conheci o Futrica de Catanduvas, e o Futrica era muito bom jogador, centroavante, estava trabalhando na prefeitura lá de Catanduvas, e o Day convenceu o Zé Mandioca, que era o presidente, e trazia o Futrica para Laranjeiras. Daí foram com uma D20, essas caminhonetes, acho que a S10 na época, foram buscar a mudança do Futrica, acho que foi o próprio Carlinhos Vieira e o Day, foram buscar o Futrica, veio e ele era, se não me engano, ele é patrulheiro lá em Catanduvas. E sabe fazer o quê? Ele não pagava, pagava as despesas, alguma coisinha. Eu vou ser barbeiro. E começou a ser barbeiro. E até hoje, né? Ele é barbeiro, mas naquela época era na frente do posto Olímpico, para baixo, ele começou com a primeira barbearia. E faz isso faz mais de 40 anos. E agora criou seus filhos aqui, a sua família aqui, são empresários hoje, né? Gente boa. Então o futebol tem dessas coisas, né? Quanta gente que veio, o próprio Zé Augusto, veio para jogar bola, gaúcho lá de Palmeiras das Missões, só sabia fazer gol, mas fazia. Tinha craques de bola aqui, nós tínhamos tantos craques de bola no Operário, Postal, Cestário, Gilmar Matiello, Nego Jorge, não digo Nego carinhosamente, né, nada de racismo, assim, que é meu amigo, o Jorge Vieira. Nossa, e depois a geração mais nova, Faísca, Taquará, Natal. Nominar todo mundo. Nossa Senhora! Então ontem. Rui Faé, Baitaca. Quando eu postei nos stories ali que eu ia entrevistar você hoje, o Plástico Damiani, que tem meu contato, me mandou uma foto e que ele foi goleiro. Eu vi, eu não tinha essa foto. Eu estou fazendo agora, Simone. Abração, Flávio Plástico, abração. Se tiver mais foto do Operário, por favor, envie para mim. Eu estou fazendo um trabalho, eu quero fazer um livro que eu digo assim, um encarte da história do Operário, com a fotografia dos atletas, dizer um por um quem foi, o que fez, né? É muito importante. Muitos que estão naquelas fotos que você viu falecidos foram pessoas proeminentes da sociedade, né? E muitos vieram aqui por causa do Operário. E a amizade que você faz no futebol, ela perdura. Eu, o Ivo, o Nédio, o Marcon, por exemplo, que começamos no Quintinho, e o próprio Ricardo que veio depois, Andrei, a gente é amigo inseparável, né? Independente de política, um está do lado, outro está do outro, mas quando você fala em futebol, em esporte, quando um precisa do outro... É uma irmandade, né? Sim, quando um precisa do outro, está sempre ali, né? Somos solidários. Amizade feita dentro do futebol. Isso ninguém desmancha. Não é política que vai desmanchar. Então é muito importante esse amor pela tua cidade e pelo teu time. Eu fui muito contra, fui um dos que votou contra a fusão do Pinheiros com o Comercial. Eu era sócio do Comercial, votava naquela época. Se não me engano, foi o Girelli que votou contra, o Leonor Garbim, eu e o tio Chiasso Faé. Teve 4 votos. Já pensou? Foi bom para a sociedade, o Iguaçu. Mas foi ruim para o esporte, né? E eu já sabia. Lá em Curitiba, quando morreu o Ferroviário, depois o Colorado, criaram o Paraná, que não foi muito bem, agora está na segunda divisão. E se morresse o atleta, o Curitiba virava vamos lá no Mato Grosso, tá? Agora é ruim, né? O Operário não é mais forte, o Cuiabá. Então tem que ter rivalidade. E a gente precisa do esporte, mas não é só futebol. Eu lembro que o Operário, quando nós tinha Benjamin, nós tinha atletismo. Mas eu ia te falar agora, nessa sua nova empreitada aí de retomar o Operário, você não acha interessante também construir, ou enfim, ali, uma parte para o atletismo? Nós temos a nossa pista é oficial, né? Só que nós terminamos com a pista de salto, né? Porque você precisa ter um professor, e daí custa, né?
Mas muita gente ainda vai lá no Operário, de manhã, lá, correr. Eu lembro que nós tínhamos o professor Rui, tio Faé, o Rui Faé, e o próprio Benjamin, que gostava muito disso, cuidava da parte atlética. Nós fazíamos. Teve uma competição, eu lembro, que tinha o Francisco Floriano Jamanta, salto à altura, maior que ele, a barra ele pulou, passou, sem técnica nenhuma. Então, potencial, se esse cara tivesse treinamento adequado, né, nós teríamos grandes campeões olímpicos aqui do Laranjeiras do Sul. Certo. Esse povo aqui é muito bom, cara. O povo é forte. Tem alguns craques, né? Mas não está faltando incentivo, faltando aplicação, uma visão diferenciada que ainda. E isso passa pela decisão pública, infelizmente passa. Certo. Ou você vira uma SAF, ou vende o clube, e esses caras pegam o dinheiro, depois vão embora e o clube morre. Vai acontecer isso muito no Brasil, né? Já está acontecendo. Sim. Salva momentaneamente, mas o lucro vai para eles, não vai para o clube, vai o patrimônio. Ou você fica no amador, né? No amador, aí já diz o amador, que fica sofrendo, né? E não vai para frente. E o que você me diz assim da gente sugerir aqui para algum professor de educação física, que nem o judô, muitos esportes, assim, as pessoas fazem por amor ao esporte, né? Eles não ganham nada. Sim. Se algum professor de educação física, de repente, pudesse ajudar, assim, a dar aulas de atletismo e, né? Boa, bem lembrado, Simão. Assim, como se diz, para ajudar o clube sem ganhar nada. Exatamente. Né? Talvez a gente possa ter um patrocínio, né, para ele se manter. É uma boa ideia. Isso que a gente precisa. Olha, eu quero. Arrume a pista de atletismo lá, eu quero salto, distância, salto de altura, corrida. Né? A gente faz isso. A gente consegue fazer porque não é tão grande o custo que já tem. Certo. Né? Arruma os vestiários, tá? Agora. Daí precisava ter um professor interessado nisso e alunos, né? Alunos. Eu lembro que nós éramos em 3 de Laranjeiras do Sul, quando nós fazíamos preparação física na faculdade, no quartel nós fazíamos. E nós tínhamos que era do 100 metros, raso, né? Foi o primeiro a baixar a marca dos 13 segundos. Olha só. Do quartel fui eu. Eu era muito rápido, né? Mas era tiro curto, né? 100 metros. E o Davi Pavilac e o Osmário Portela. Olha só. Um era de 1.500 metros e o outro de 5.000, parece, ou 10.000, não sei. Nós 3, de Laranjeirense, teríamos futuro se continuasse. Eu não, porque era baixinho, né? E hoje em dia 100 metros são aqueles negão de 2 metros de altura, uma passada dele, não precisa dar 4 da minha, né? Mas era rápido. Agora o Davi tinha muito futuro, o Osmário foi muito bem, mas lá você tinha essa preparação, tinha um professor que nos orientava, largada, chegada, respiração, depois tinha natação para fortalecer o pulmão, uma série de coisas, isso era muito importante. Pode ser que tu consiga fazer isso, uma boa ideia, vou falar com o presidente, que é o Dr. Jorge, para a gente ver algum professor de educação física, né? A gente pede aqui, né, para que você que esteja assistindo, você que é professor de educação física, que entre em contato com o Tirinha ou com o Dr. Jorge, né? Esse pedido que a gente faz aí por amor ao esporte, as pessoas que precisam, né, de fazer um esporte também aí gratuito, já digo, né? Sim. Então, porque é saúde, né? Então a gente sugere isso aí para quem está nos assistindo. Naquela época que não tinha as pistas do Lago 1, né? Que eu tive o prazer de ser um engenheiro, né? Sim. E a pista do Lago 2, que eu também fui engenheiro, a ciclovia da Santos Dumont, que eu também fui engenheiro. Certo. O pessoal não tinha onde correr, na rua, né? Usava o operário. O operário ou o Iguaçu lá, o comercial. Então hoje, se alguém quiser se sentir mais protegido, não tivesse medo de atropelar alguma coisa, pode usar o operário. Só aquele senhor lá que morreu esses tempos até atropelado, né? Pois é. A gente pode ceder o clube, é só falar com o Dr. Jorge, né? Tem segurança, é fechado, né? Não custa nada. Eu falei, o operário é um patrimônio do município. Claro. O operário não é só nosso, é de Laranjeiras do Sul. É isso que certas pessoas precisam abrir os olhos, entender, minha gente. Eu estou com 70 anos, 10 anos de vida, no máximo, aí. Depois eu vou estar olhando para vocês aqui, né? Que diz que quando você faz um ano, né? Deus apaga uma velinha. E quando se nasce, ele enche um saco de vela.
Agora ninguém sabe quantas delas tem dentro desse saco, né? Não, se Deus quiser, você vai ver que nem Oscar Niemeyer. 104 anos. Tomara que o meu sacão dela esteja aceso, né? Aceso. Então, dia 26 de março, fiz 70 anos. Mais uma velhinha apagada, né? Não conta mais. Mas a futura geração precisa do exemplo da nossa geração. Claro, né? claro. Se nós lidarmos com droga, com assassinato, com roubo, com corrupção na política, isso fica dentro da nossa casa. Né? É verdade. E os nossos filhos, os nossos mais chegados, aprendem isso, não as coisas boas. Pô, eu tive uma infância sofrida, mas se tivesse que voltar no tempo, eu queria a mesma infância que eu tive. É verdade. De nadar no Rodovansky, lá no Sobezak, no Enke, de caçar passarinho, naquela época podia, hoje não pode mais, porque tinha muito passarinho, né? De andar de bicicleta, de brincar na chuva. Nossa, mas já era bom brincar na rua, né? Como era bom, não tinha esse negócio. De vez em quando um outro estuprador, sempre existiu isso, que quando pegavam eles, matavam a pau, né? Não nem ia para a justiça. Era o único perigo que tinha, né? E era uma amizade sadia. Hoje não tem, hoje você não pode deixar um filho teu sair. Não. Quando meus filhos saíram de casa para ir para a cidade grande, eu e minha mulher que está aqui, a gente toda noite ficava pensando, o que estão fazendo, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas todo pai tem essa preocupação. Hoje, e quando você está num esporte, você aprende as coisas boas. Como eu falei, né? É uma coisa assim que ajuda na disciplina, né, Tilinho? Sim. E outra coisa, Tilinho, então assim, para quem já tem interesse em se associar, procura quem? Procura o Dr. Jorge Saito. Né? A gente tem lá no clube, tem um ecólogo que pode chegar lá e o Dr. Jorge, nós temos um escritório, agora estamos até sem completinho, não temos mais nem funcionário, né? Porque não, você tem que registrar. Funcionário por menos de 5 mil com cargos sociais você não consegue. A gente não tem dinheiro para isso. Mas o secretário, se não me engano, agora é o Nédio Marcon. Tenho certeza que, se for preciso, ele está à disposição também, né? E o Ivo Piacés, que também tem nos ajudado. O Raul Rogério também. E a gente faz a fichinha, uma parcelinha módica, né? E nos ajuda a reconstruir o operário. Sim. Esse é o nosso pedido, a reconstruir o esporte na Rio do Sul. Esse é o pedido nosso. Certo. Então vamos ver que eu acredito que você. Então, assim, como jogador, você foi tetra e como presidente. Não, você foi pentacampeão como jogador e tetra como presidente. Exatamente. E, sem contar o juvenil, né? Ganhamos muitos títulos, tá? Eu fui campeão em 78 pelo Operário, 79 pelo Comercial, 80, 81 e 82 pelo Operário, como atleta. Eu e o Nédio, porque o Nédio também foi comigo pro Comercial, os dois operarianos que foram pro Comercial. Em 79 fomos campeão com tristeza no coração, ganhando pelo Comercial e que nós sendo operariano, mas futebol era futebol, né? E daí fui campeão como presidente, depois de passar minha fase de atleta. Fui campeão em 2010, 2011, 2012 e 2013. Olha só. Foi a última vez que eu disputou o campeonato em 2013. Agora eu queria aqui falar uma coisa. A gente sabe que o futebol hoje em dia é mais dinheiro que paixão. Nós vemos aí os clubes grandes, muitas vezes ganhando no apito, né? Milhões, né? Milhões. E vemos uma seleção brasileira, país desse tamanho, com milhares de jogadores, tem que trazer gente lá de fora. Não, técnico, né? Técnico de fora. E por que isso? Porque não se cria mais jogador como nós tínhamos Campinho, Campinho do Bode, Campinho da Farinheira. Aqueles negrinhos bom de bola. Como foi o Pelé, né? Sim. O Garrincha. Então é no futebol amador que aparece. Hoje, para você pôr um filho numa escola, os pais que têm filho fora, aí sabem, tem que pagar. Tem que pagar por mês lá pro cara, alimentação, pagar o técnico, custa caro. Aprende o fundamento, tá? Mas não tem aquele dom. Então, o que a Federação Paranaense de Futebol e todos os governos estaduais, depois da era o Naireves Moura, falharam. Hoje, o governo paranaense tem duas sequelas, e eu sou do lado governista, sempre votei no Ratinho
e o pessoal, eu sempre votei no Ratinho, gostava do trabalho dele, mas ele também não foi muito mal na parte ambiental. Você pega o Instituto Ambiental, hoje é um órgão que não funciona, para não funcionar. Não, tem que derrubar uma árvore, para se derrubar, planta 10. Mas tem que ter gente para orientar e fiscalizar e fazer isso. Não, você tem um pedido lá, fica 30 meses lá, empresas querendo trabalhar. Então, na parte ambiental, zero o Ratinho. E na parte esportiva, menos 0, menos 1000. Porque troca secretário, ele só lida com o esporte da capital. Então, a Taça Paraná, que não é do Estado, né? É uma federação da parte, mas deveria ter interferência, e nós estamos trabalhando nisso. Nós estamos preparando um cara para ser um dia o secretário de esporte do Paraná, e vai voltar isso. O cara, o nome é bom, e quase foi agora, né, nessa mudança de secretariado do Ratinho, mas era muito pouco tempo, ele não ia conseguir fazer isso. Nós vamos ter que volta. Nós chegamos na época de ter uma Taça Paraná com 123 times, quando nós fomos em 3º lugar. Lá perdemos um jogo lá em Lusiânia, em 1983. Eu jogava ainda. 100 e poucos times, quase todos os municípios do Paraná tinham time, regionais, né? Hoje tem 14 times, 12 times da região metropolitana de Curitiba. Campo Largo, Colombo, Santa Felicidade e os times da capital ali, com Barreirinha, lá. Por quê? Porque o presidente da federação, e eu deixei de disputar, ele fez normas tão rígidas que cada cidade tem que ter uma liga de futebol. E essa liga custa caro. Você tem que colocar o atleta no bid da CBF, tem que pagar. E os municípios pequenos, muitos que não têm apoio do município, vão pegar em um município... Virmonte, por exemplo, sempre teve o Aimoré, um time muito bom, não consegue ter um time dentro das normas, certinho, jogadores federados, o cara jogou lá no outro time, daí tem que pagar a transferência, e não disputa. Então qual é a ideia? É fazer com que, por região, nos 399 municípios, a região oeste, centro-oeste, sul, sudeste, nordeste, região central, regionaliza e faz um campeonato, uma Taça Paraná, outro nome, sem essa burocracia. A entidade como era antigamente. O cara faz uma ficha na entidade e tira lá. Disputa, joga uma casa aqui, na outra casa lá, vai dar emprego para juiz, vai dar emprego para bandeirinha, vai dar emprego para massagista, para técnico, vai dar um movimento no comércio, né? Vai motivar as torcidas. Se nós conseguirmos aí 200 clubes disputando isso, são 3 mil atletas envolvidos, disputando 15 atletas por time, vai dar muito mais. Vai movimentar o interior, né? Mas sabe por que a Federação Paranaense não faz isso? Porque tem cada, como era antigamente, cada cidade podia votar para escolher o presidente da federação. E era uma eleição muito dura. E a Federação Paranaense de Futebol tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Tanto é que construiu o Pierrão e depois deixaram acabar e venderam. Então o que ele faz? Ele fica com os 4, 5 times da capital lá, e daí os mais uns 6, 7, 8 e roda, que garante a participação deles, e sempre não tem, é sempre a chapa única da federação. Então, se você fizer esse campeonato, uma Taça Paraná gigante novamente, Nova Laranjeiras, Virmonte, Rio Bonito, Cantagalo, sempre tiveram um time bom, Cantagalo, então, Rio Bonito, sempre era duro ganhar deles. Guaraniaçu, nós tínhamos a Metalúrgica e o Planalto, que dava o couro, Quedas do Iguaçu, era o Jacomar e o União. Vai aparecer naturalmente 5, 6, 7, 8, 10 craques de bola que vão direto com o Atlético, com o Curitiba, sem pagar milhões para uns bolivianos, venezuelanos que vem aqui só dá um dó. Né? Nós temos lá o Bright White, vai ganhar 2 milhões e 600 no Grêmio. Perdia pro Natal do Laranjeiro do Sul, no ataque, pro Milton Malherbe, pro Amor Sucher. Ganha 2 milhões e 600. E quando, coitadinho, para ganhar um salário mínimo. Então, está tudo errado isso aí, tudo errado. Então, a gente está preparando o nome, vocês vão saber logo, vai depender também do resultado da eleição do Paraná, quem for o governador. A gente vai fazer com o pessoal do esporte uma conversa e oferecer essa pessoa.
Entendi. E nem que você não seja o secretário-geral, mas que lide com o esporte amador. Isso vai florescer novamente o esporte. Tá? Certo. Lá no Cantagalo, que estádio bonito que tem lá, time bom. Vamos voltar a ter aquela sensação. Claro, Nossa, quando você disputava um jogo aqui, ia gente de qualquer lugar, né? Era lindo, era bacana. Sim. Bacana. Fechou.